Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o conceito da composição e como esse conceito pode ser extremamente importante para que você alcance grandes resultados, desde, é claro, que você aplique da forma correta. Para conferir como isso pode ser muito importante na sua vida, não deixe de seguir aqui no vídeo. Antes de mais nada, não deixe, é claro, de curtir esse vídeo e se ainda não está inscrito no canal, se inscreve para seguir mais conteúdos como esse. Então vamos lá, pessoal. Antes de fato apresentar para vocês o conceito da composição, eu gostaria, na verdade, de elencar e apresentar para vocês uma situação na qual ocorre com a Terra e que está diretamente atrelado a este conceito, segundo pesquisas e estudos feitos ao longo do tempo. Não sei se vocês sabem, mas a Terra já passou por 5 eras glaciais. Essas eras, elas ocorreram, é claro, entre períodos de milhões e milhões de anos. E para que de fato isso fosse descoberto, que de fato existiram 5 eras glaciais, os cientistas descobriram isso, é claro, através da extração do gelo, por exemplo, da Antártida, e verificando a composição dos gelos da atmosfera daquele tempo, eles verificaram que existia um ciclo de tempos e tempos que se repetia. Descoberto isso, muitos cientistas começaram a propor teorias e suposições do que de fato teria ocorrido para gerar de fato essa era glacial no nosso planeta. Por exemplo, uma das suposições que eram feitas era que as atividades vulcânicas teriam aumentado, bem como também a atividade de placas tectônicas, modificando a geologia da Terra e, consequentemente, gerando situações adversas que fariam com que o nosso planeta Terra ficasse completamente congelado. Porém, nenhuma dessas teorias até então eram muito bem aceitas, até que no início do século XIX, um cientista chamado Milutin Milankovitch propôs o seguinte: baseado nos estudos dele em relação à Terra, composição dos astros e atividade gravitacional da Terra com mudança de eixo, ele verificou que a Terra, de tempos em tempos, tinha uma leve mudança no seu eixo de inclinação, o que de fato impactava nas nossas estações do ano, como verões mais brandos, como também invernos um pouco mais rigorosos. A suposição principal de Milankovitch era que de fato a Terra sofria de invernos muito mais rigorosos, o que acabava, consequentemente, gerando o congelamento do planeta Terra. Porém, alguns outros cientistas não acreditavam diretamente que isso era totalmente verdade. Foi aí que um outro cientista, chamado Vladimir Köppen, baseado nos estudos e se aprofundando em cima do que foi apresentado pelo Milankovitch, propôs uma outra situação que poderia ter acontecido na Terra e que é a mais bem aceita atualmente. Na verdade, o que de fato poderia ter acontecido é que não houve invernos muito mais rigorosos, mas sim verões um pouco mais brandos ao passar do tempo. Então, pode-se imaginar o seguinte: como a cada ano o verão que tinha era um pouco mais brando que o ano posterior, o que acabava acontecendo é que eu tinha um inverno daquele ano, chegava-se um verão um pouco mais brando, e havia ali, é claro, o derretimento de gelo. Porém, uma fina camada ainda perdurava e continuava ali, que de fato deveria ter sido descongelada. Porém, no ano seguinte, isso se repetia. Tínhamos novamente um novo inverno, um verão mais brando e mais uma outra camada fina de gelo permanecer sobre a costa terrestre. E isso foi acontecendo ano após ano, até que chegou-se, é claro, a uma nova era glacial. Então, entra aí de fato um dos primeiros insights que o conceito da composição pode deixar para a gente. Você não precisa necessariamente de uma força fora do comum para obter um resultado fora do comum, como, por exemplo, o congelamento completo do nosso planeta Terra e gerando, é claro, uma era glacial. Então percebam o seguinte: a composição, no geral, nada mais é do que a combinação de fatores e esforços feitos por um determinado período de tempo que te levam a um grande resultado. Com isso, podemos entrar em outro termo que está diretamente ligado à composição, inclusive tem a sua palavra originada dentro dele, que são os juros compostos. Se você tem, é claro, alguma inclinação para a parte de estudos financeiros da sua vida, consequentemente, você já ouviu falar dos juros compostos e como eles podem ser grandes aliados para a sua construção de patrimônio ao longo do tempo e, consequentemente, você obter os resultados financeiros que deseja. Quando observamos a fórmula dos juros compostos, podemos observar que ela está diretamente atrelada ao tempo e que o tempo é um fator exponencial que faz com que você saia de um resultado pequeno para um resultado muito grande, desde que respeita justamente o próprio tempo. E ainda dentro do contexto de finanças, quando a gente estuda a respeito de casos de pessoas que obtiveram grande sucesso, não devemos deixar, é claro, de elencar o grande Warren Buffett. Ele, com certeza, foi um investidor excepcional e ele é amplamente divulgado por todos os canais de finanças que temos hoje no YouTube.
Porém, muitas pessoas atrelam o seu resultado somente às questões dele ter, por exemplo, obtido, uma coisa que não é fácil, retornos anuais na casa dos 20% a cada ano que ele veio investindo. Porém, há um grande fator que as pessoas desconsideram e acabam não enxergando como um grande importante. Elas verificam o resultado dele dos 20% anuais, tentando replicar isso, mas às vezes deixam de lado o fator mais importante que fez com que ele alcançasse de fato hoje um patrimônio de 146 bilhões de dólares. Não sei se você sabe, o Warren Buffett começou a investir aos 10 anos de idade e desde então ele nunca parou. Até o momento de hoje, ele continua investindo sem parar, utilizando a seu favor o conceito da composição e, é claro, desfrutando dos juros compostos. Para você ter uma ideia, se a gente fizesse uma suposição que o Warren Buffett tivesse de fato começado a investir aos seus 10 anos de idade, mas aos 60 ele resolvesse se aposentar, hoje o patrimônio dele talvez estaria por volta de 11,9 milhões de dólares. Comparado aos 146,5 bilhões de dólares, isso representaria um valor menor do que 99,9999% do seu patrimônio líquido hoje. Então percebam como a composição ao longo do tempo pode ser uma força avassaladora. Dentro do contexto do próprio Warren Buffett, percebam que somente após os 60 anos de idade, dos 146,5 bilhões de dólares que ele tinha, 143,5 foram obtidos depois justamente dos 60 anos de idade. Então, pessoal, é muito comum no dia a dia, para quem já conhece um pouco de juros compostos, um pouco de investimento, às vezes você conhece uma pessoa que ainda não está inserida nesse mundo e desconhece os termos. Você vai lá e explica para essa pessoa o que de fato são juros compostos e como ela pode obter resultados extraordinários ao longo do tempo. Como, por exemplo, você explicar para a pessoa que se ela aplicasse R$ 140 a uma taxa de 10% ao ano por um período de 30 anos, com os juros compostos, ela obteria algo um pouco mais que R$ 300 mil. A pessoa, num primeiro momento, pode se sentir surpresa e até achar que aquilo ali é muito interessante. Porém, na cabeça dela, isso pode não fazer muito sentido, porque, infelizmente, o pensamento humano é linear. Se você chega para a pessoa e fala para ela, soma, por favor, 8 mais 8 mais 8, isso por 9 vezes, ou seja, daria 72. A pessoa, de fato, conseguiria chegar nesse resultado. De uma forma ou outra, ela somando ali de 8 em 8, chegaria a esse resultado. Porém, peça para a pessoa fazer, por exemplo, 8 vezes 8 vezes 8 por 9 vezes. Dificilmente essa pessoa conseguiria fazer o resultado de cabeça. Ela precisaria do auxílio de uma calculadora. E só para dar um spoiler, o resultado nada mais seria do que 137.272.728. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a fórmula dos juros compostos ela é exponencial e, ao longo do tempo, ela acaba obtendo um resultado muito maior do que aquele previsto inicialmente se você pensasse de uma forma linear. E para exemplificar mais uma situação de composição, temos, por exemplo, a evolução do armazenamento de disco rígido ao longo da história. Para vocês terem uma noção, no ano de 1950, a IBM lançou um disco rígido com armazenamento de 3,5 megabytes. De 1950 até 1960, a evolução foi de algumas dezenas de megabytes. E olhando um pouco mais ao longo da história, de 1950 até 1990, a evolução foi de 296 megabytes. Porém, se pegarmos de 1990 até os dias de hoje, essa evolução está maior do que na casa de 100 milhões de megabytes. Se você aí que está me assistindo tivesse presente no dia que a IBM lançou o disco rígido de 3,5 megabytes e alguém te perguntasse se nos dias de hoje qual seria a evolução que o armazenamento em discos rígidos teria alcançado, o que você acha que seria pressuposto? Talvez uma pessoa otimista poderia supor algo como 10 mil vezes, 20 mil vezes, 100 mil vezes, mas será que alguém imaginou 30 milhões de vezes maior do que daquela época? Acho difícil. Por fim, o que eu gostaria que vocês entendessem é que a composição ela sempre está presente na nossa vida. Seja com hábitos ruins ou com hábitos bons. A partir do momento que você faz uma determinada coisa por um período de tempo relevante, essa coisa vai te levar a um resultado, seja ele bom ou seja ele ruim. Isso vai depender do que você se propõe para a sua vida. Uma vez, por exemplo, que você pode utilizar a composição de fazer exercícios físicos todo dia para alcançar uma saúde melhor, bem como também fazer a composição incorreta de todos os dias comer de forma incorreta e, consequentemente, acabar fazendo com que a sua saúde não seja das melhores. Assim, percebam que tudo envolve um determinado esforço e este esforço não precisa ser grande, mas que ele precisa respeitar um período de tempo, que pode ser longo, seja meses, anos ou até dezenas de anos, para que você obtenha o resultado desejado. Por fim, pessoal, eu gostaria de só dizer que o conceito apresentado nesse vídeo eu extraí deste livro aqui, por isso que ele está aqui aparecendo, A Psicologia Financeira, exatamente do capítulo 4.
onde o capítulo apresenta o conceito de compostos e confusos. É um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, porque ele abriu várias chaves da minha mente em relação à parte financeira, bem como não só trata somente de conceitos financeiros, mas coisas que você pode levar por toda a sua vida, beleza? Por fim, é claro, não deixe de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.